Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem, né? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula. Nós, na aula passada, falamos sobre densidade e hoje nós iremos continuar falando sobre os estados físicos da matéria. A gente sabe o que é matéria. A gente viu que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo que tem massa e volume é considerado matéria. Mas hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. A gente sabe do nosso dia a dia que a matéria ela se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, essa caneta aqui, o papel que eu estou utilizando, eles todos estão no estado sólido, mas a água que a gente bebe, ou outros líquidos, refrigerante, um suco, estão no estado líquido. E o ar que a gente respira está no estado gasoso. Mas a pergunta é, por que tem essa diferença entre os três estados? Principalmente porque eu posso ter água sólida, água líquida e água gasosa. Eu posso ter o ferro, que é o metal, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Mas o que diferencia o estado físico de uma substância e outra? Para a gente entender isso, primeiro nós temos que compreender que a matéria ela é formada por pequeníssimas partículas que nós vamos estudar um pouco mais a respeito delas nas aulas seguintes, que nós chamaremos elas no futuro de átomos. No momento, nós vamos só entender que a matéria é formada por partículas. E diz assim, a matéria ela é formada por partículas muito pequenas e em todos os estados físicos as partículas que formam a matéria estão em constante movimento de vibração, ou que a gente pode também chamar de agitação térmica. Então, as partículas que formam a matéria, elas vibram, certo? O que vai diferenciar um estado do outro é justamente a intensidade da vibração dessas partículas. A diferença entre os estados físicos ocorre no espaço existente entre as partículas do material, ou seja, na maior ou menor agregação entre elas. O que acontece? As partículas que formam a matéria no estado sólido, elas estão bem próximas umas das outras, grudadas umas nas outras. As partículas que formam a matéria, quando ela está no estado líquido, elas têm um certo distanciamento. E no estado gasoso, essa distância é ainda maior. Então, o que vai dizer, a nível microscópico diferencia a matéria do estado sólido, líquido ou gasoso é a distância que as partículas se encontram. Então, as partículas, quando elas estão muito próximas umas das outras, coesas, ela vai deixar o material característico do estado sólido. Quando as partículas têm uma certa distância, não estão tão juntas, nós temos o estado líquido. E quando essas partículas estão bem distantes, nós temos um material no estado gasoso. E a gente vê no nosso dia a dia aí, a matéria se apresentando dessas três formas. O gás de cozinha que você usa está no estado gasoso. O álcool 70 que a gente compra para higienizar nossas mãos está no estado líquido. A gasolina, o óleo diesel, os combustíveis dos nossos carros também. Mas nós temos muita coisa no estado sólido. E justamente a gente tem que entender que o estado sólido, líquido e gasoso, ele tem características macroscópicas, que são características que podem ser vistas a olho nu, e características microscópicas, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Mas microscopicamente falando, intimamente dentro da matéria, o que vai diferenciar o estado físico do material entre sólido, líquido e gasoso é a distância entre as partículas que formam a matéria. Quando as partículas estão unidas, ela é característica do estado sólido. Quando essas partículas não tão próximas, mas não tão unidas, aí você está no estado líquido. E quando elas estão distantes umas das outras, nós estamos no estado gasoso. Então, esse modelo de partículas, né, a gente usando bolinhas, eu vou mostrar durante a aula para que a gente tenha uma percepção mais visual do que eu estou falando, certo? Inicialmente, nós vamos falar sobre o estado sólido. Ó, o estado sólido, eu coloquei aqui. Quais são as características do estado sólido? Eu disse que qualquer substância no estado sólido, ela tem forma definida e volume constante. Isso quer dizer o quê? Que um objeto como esse aqui, essa caneta, o formato dela,
não importa se ela está aqui assim, se ela está nessa posição, se eu jogo ela no chão, ela vai ter a mesma forma. É o formato fixo. Por quê? Porque ela está no estado sólido. E o espaço que ela ocupa é o mesmo, não importa se ela está aqui em cima dessa folha ou se ela está fora da folha. Ela vai sempre ocupar o mesmo lugar no espaço, que a gente chama de quê? De volume. Então, todo objeto, todo material no estado sólido tem forma definida e volume constante. Se eu colocar essa caneta dentro de um copo ou dentro de uma caixa d'água, o espaço que ela vai ocupar é o mesmo. É um volume que nós chamamos de volume constante. O que é volume, professor? É o espaço que um objeto ocupa no espaço. E por que então, professor, que ela tem a forma definida e volume constante? Isso é facilmente explicado quando a gente sabe que os sólidos são formados por partículas que, vibrando bem próximas, e são fortemente atraídas uma pelas outras. No estado sólido, as partículas estão muito próximas uma das outras. E essas partículas, elas podem estar próximas de uma forma bem organizada aqui, como está aqui, ó, próximas e se atraindo umas às outras. Bem sincronizada a mesma partícula. Cada bolinha dessa representa as partículas que formam a matéria, que a gente no futuro vai chamar de átomo. E aquelas estão próximas, mas não estão organizadas, mas estão próximas. Essa proximidade entre as partículas permite uma atração maior entre elas e, como consequência, você vai ter um material sólido com uma forma definida e com um volume constante. Então, o estado sólido tem essas particularidades a nível macroscópicos e a nível microscópico. Então, no sólido, como estão as partículas, os sólidos são formados por partículas que, vibrando bem próximas, e são fortemente atraídas umas pelas outras. Em decorrência disso, gente, surgem algumas propriedades específicas dos sólidos, que a gente vai conhecer aqui agora, certo? Essas propriedades são bem interessantes. Propriedades específicas observáveis nos sólidos, nas substâncias sólidas. A primeira que a gente conhece é a dureza. O que é a dureza, gente? É a capacidade, é a propriedade de um sólido riscar outro. Riscar mesmo, no sentido mais simples da palavra, riscar. Então, veja só. Na natureza, a substância mais dura que existe é o diamante. O diamante é capaz de riscar todas as outras substâncias. Então, eu posso dizer que a dureza do diamante é maior do que qualquer outra substância natural. Valendo lembrar que essas propriedades, elas são propriedades de substâncias que estão no estado sólido. Certo, gente? O diamante ele é até usado para cortar vidro, né? Todo mundo, não sei se vocês sabem disso. Mas é uma capacidade dele. Então, a dureza é a capacidade de riscar e ser riscado. Então, à medida que um objeto, quando um material risca outro, o que riscou é mais duro do que aquele que foi riscado. Em segundo momento aqui eu tenho a ductibilidade e a maleabilidade. Essas propriedades aqui, elas estão relacionadas com a capacidade, presta atenção, de alguns sólidos apresentarem, estão relacionados com a capacidade de alguns sólidos apresentarem de se deformar e não se recuperar a forma original quando a força causadora da deformação cessa. Veja bem, eu posso muito bem pegar um fio de cobre, uma placa de cobre e transformar ela em fio. Mas por si só, esse fio de cobre não vai voltar ao formato original. Então, normalmente a gente diz que a ductibilidade é a capacidade de alguns metais de ser transformado em fios mesmo, e a maleabilidade é a capacidade de alguns metais de ser transformado em lâminas, como uma faca, né? Mas, de maneira geral, essas duas propriedades estão relacionadas com a capacidade de alguns sólidos de se deformar e mesmo depois de tirar, de acabar a força que os deformou, ele não volta ao seu estado original. É diferente de um elástico, quando você deforma ele puxando, quando você tira a força, ele volta ao seu estado original, certo? Essa propriedade, ductibilidade e a maleabilidade, permite que nós, seres humanos, transformemos metais em fios, que é a ductibilidade, e metais em lâminas, que é a maleabilidade. Essas características, essas propriedades são específicas das substâncias no estado sólido. A elasticidade, eu poderia dizer que é o contrário dessas duas aqui.
é a característica dos sólidos de se deformarem, né? Mas recuperaram a forma original quando cessa a força. A borracha, ela tem essa característica. Você pode esticar a borracha, quando você tira a força, ela volta ao estado de antes, certo? Então, a elasticidade, então a dureza, que é a capacidade de uma substância de riscar a outra, o material, a ductibilidade, a maleabilidade e a elasticidade são propriedades específicas observáveis nos sólidos. E tem mais uma ainda, além dessas quatro. Existe a resistência, também chamada de tenacidade. O que é a resistência ou tenacidade? Aqui o texto diz que é a propriedade dos materiais relacionada com sua capacidade de suportar forças externas sem se romper ou se fraturar. Ou seja, a capacidade que o material tem de resistir a um choque mecânico, a uma queda, por exemplo. Se você pegar um copo de vidro e um copo de ferro, se soltar da mesma altura no chão, você pode ter certeza que o copo de vidro vai quebrar e o copo de ferro ou de plástico não quebraria, não quebra. Por quê? Porque o ferro é mais resistente do que o vidro ou um objeto de barro. Então existe uma diferença de resistência de um material para outro com relação a um choque mecânico. Essa propriedade pode ser chamada de resistência mecânica ou tenacidade, que é nada mais do que a resistência a um choque mecânico, certo, gente? Então, é muito fácil a gente, no nosso dia a dia, diferenciar uma substância mais resistente do que outra com relação ao choque, a uma queda, por exemplo. Eu coloquei aqui, ó, um copo sólido formado por ferro é mais resistente ou tenaz do que um copo formado por argila. Argila nada mais é do que o quê? Do que barro. Se eu pegar um objeto no formato de uma telha feito de aço e uma telha feita de, não comum essa de casa que é feita de barro, e soltar de 5 metros de altura, o material de barro vai se estraçalhar todo e o de ferro não vai acontecer absolutamente nada, porque existe entre eles uma diferença de resistência ou tenacidade. Então, a dureza, a ductibilidade, a maleabilidade, a elasticidade e a resistência ou tenacidade são propriedades específicas observáveis nas substâncias que estão no estado sólido. Vamos passar agora para o estado líquido. No estado líquido, as características macroscópicas. O que são características macroscópicas? São características que você observa a olho nu. Ele diz que o volume é constante do líquido, sempre é o mesmo volume. Então, se eu pegar 1 litro de água e colocar numa garrafa de 1 litro, ou então eu transferir esse mesmo volume de 1 litro para uma jarra de 5 litros, o volume vai se manter o mesmo, vai ser sempre 1 litro, porque o volume é constante. Agora, a forma do líquido, ela é variável. Os líquidos adquirem a forma dos recipientes que os contêm. Isso é facilmente visualizável quando você pega uma água que você coloca num copo. A água que você coloca no copo vai ficar no formato do copo. Se eu colocar numa forminha de gelo, vai ficar no formato da forma de gelo. E assim, os líquidos, eles têm volume constante, mas o volume, lembrando que é o espaço que ele ocupa, é sempre o mesmo, mas a forma é variável. Isso aqui acontece em decorrência dessa outra característica microscópica, que diz que as partículas no estado líquido estão mais afastadas uma das outras, de modo que a atração entre elas é menor do que no estado sólido, permitindo que vibrem mais intensamente e se desloquem. Olha só, no estado líquido, as partículas têm uma distância muito mais. Isso dá mais liberdade para as partículas vibrarem. Então, se você pegar um balde com água, você consegue botar sua mão até no fundo. Por quê? Porque à medida que você vai colocando sua mão na água, há espaço entre as partículas e elas têm uma maleabilidade, uma capacidade de se adequar maior do que no sólido. O sólido, as partículas estão tão próximas que não permite que nada passe entre elas. No líquido, essas partículas estão distantes, permite que se passe algo entre elas. Então, o estado líquido, as partículas que formam o estado gasoso vibram menos do que as partículas que, quando elas estão no estado líquido, elas vibram mais e se deslocam mais. Então,
que a gente percebe aqui que as características macroscópicas, elas são consequência do que acontece microscopicamente nas substâncias, o que acontece dentro, intimamente, no interior das substâncias. Ou seja, novamente retomando o que eu disse no início, o que vai diferenciar o estado sólido, líquido e gasoso de uma substância é a distância entre as partículas que formam esse material. Se as partículas estão próximas, grudadas umas nas outras, estado sólido. Se estão próximas, mas não grudadas, estado líquido. Se elas estão distantes, estado gasoso. Assim como existem as características observáveis, as propriedades observáveis no estado sólido, existem propriedades específicas observáveis no estado líquido, que eu destaquei duas para vocês aqui. Propriedades específicas observáveis no estado líquido. Duas, a volatilidade e a viscosidade. O que seria essa volatilidade, professor? Essa volatilidade está associada à velocidade de evaporação do líquido. Professor, o que é essa evaporação? É a passagem de um líquido do estado líquido para o estado gasoso. Vamos criar uma situação hipotética. Se eu colocar um copo com álcool, um copo com água, a mesma quantidade de álcool, a mesma quantidade de água, e deixar no sol aí durante um dia todo, quem vocês acham que vai evaporar primeiro? O álcool ou a água? Possivelmente vocês responderam que o álcool. Mas por quê? Porque o álcool ele é mais volátil do que a água. Os líquidos, de maneira geral, apresentam uma volatilidade diferente. Se eu colocar um copo de gasolina, um copo de óleo diesel, um copo de querosene, um copo de acetona, um copo de álcool, um copo de água, tudo igual, no mesmo lugar, uns vão evaporar mais rápido do que outros. Os que evaporam mais rapidamente é os que têm uma maior volatilidade, ou seja, os líquidos mais voláteis. Existem líquidos muito voláteis, existem líquidos voláteis e existem líquidos pouco voláteis. Então, por exemplo, se você chega num posto de gasolina, na hora que o cara está colocando a gasolina no seu veículo, você vê os vapores de gasolina saindo. A gasolina é um líquido extremamente volátil, ela passa facilmente do estado líquido para o gasoso através do processo de evaporação, muito rapidamente, certo, gente? Isso é volatilidade. E o que é a viscosidade? A viscosidade é uma propriedade dos líquidos que está relacionada com a resistência que o material oferece ao escoamento. Vamos criar aqui uma situação. Se você pegar óleo e água, se você for derramar um pouco de água, um pouco de óleo, você vê que a água ela desce mais rapidamente. Ela escorrega pelo copo facilmente. Mas o óleo ele vai escorregar do copo que ele estiver mais lentamente. Ele é viscoso, ele se prende àquela superfície onde ele está. Há uma aderência, uma resistência do líquido de sair do recipiente onde ele está. Essa resistência nós chamamos de viscosidade. Os líquidos apresentam viscosidade diferente. Então, se eu colocar álcool, água, óleo de cozinha, óleo diesel e botar para eles escoar em algum lugar, você vai ver que eles vão escoar, vão se deslocar com velocidade diferente, porque eles têm viscosidade diferente. É uma propriedade muito importante na indústria. Então, uma indústria de óleo, por exemplo, na tubulação que esse óleo deve andar lá antes de ser embalado, tem que existir uma tecnologia que leve em consideração que o óleo é uma substância viscosa, diferente da água, que desliza fácil. Então, essas duas propriedades são propriedades relacionadas com as substâncias no estado líquido. E para fechar, nós vamos falar sobre o estado gasoso. O estado gasoso é o estado mais simples dos três estados. E no estado gasoso, você tem aí característica macroscópica bem bacana. As características macroscópicas dos gases. Que todos os gases têm forma e volume variáveis. Ou seja, a forma do gás é a forma do recipiente que ele está dentro. E o volume do gás é o volume do recipiente que ele está dentro. Se você colocar 1 litro de gás dentro de um tanque de 10 litros, ele vai ocupar os 10 litros e vai assumir o espaço dos 10 litros e vai assumir o formato daquele tanque de 10 litros. Eles não têm nada constante, nem o volume e nem a forma. Eles ocupam todo o volume disponível, assim, se o volume do recipiente aumentar, os gases se expandem, aumenta de tamanho. Se o volume diminuir, eles se comprimem, ou seja, diminui de tamanho. Isso quer dizer que ele se adequa
em qualquer espaço. Pode ser grande ou pequeno. Se precisar aumentar, ele aumenta. Se diminuir, ele diminui. Por que isso acontece? Justamente a explicação está na parte microscópica da coisa. As substâncias no estado gasoso, as moléculas, as partículas estão bem distantes umas das outras. Então, isso permite que essas moléculas se aproximem ou se distanciem mais. Elas vibram mais forte, certo? E dos 3 estados, sólido, líquido, gasoso, é o estado mais simples de ser estudado, é o estado gasoso. Então, você vê que os gases eles têm uma capacidade de expansão muito grande quando deixa a boca do gás do fogão aberta. Você pode estar aqui na sala, você já começa a sentir o cheiro do gás que saiu da sala, da cozinha, chegou na sala. Na realidade, o gás ele vai se expandindo e ocupando o volume dos cômodos da casa. E a gente sente o cheiro, não é que o gás de cozinha tenha cheiro de fato, mas durante a fabricação do gás, quando se coloca o gás no botijão, se adicionam substâncias químicas chamadas de mercaptanas, que justamente são colocadas lá para alertar no caso de vazamento. Elas têm cheiro forte e a pessoa sente logo e procura providenciar, descobrir o vazamento de gás. Então, a matéria ela se apresenta, resumindo aqui na sala de hoje, em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E essa diferença de estado está inteiramente relacionada com a distância que as partículas têm uma das outras em cada estado desse. Vimos que o estado sólido apresenta algumas propriedades específicas, que é dureza, maleabilidade, ductibilidade, elasticidade e tenacidade. Vimos que o estado gasoso também apresenta 2 propriedades específicas dos líquidos, que é a volatilidade e a viscosidade. E, por fim, a gente chegou no estado gasoso, onde a gente aprendeu que, diferente do líquido e do sólido, enquanto o sólido tem volume e forma constante, o líquido tem volume constante e forma variável, e o estado gasoso tem forma e volume variável, ou seja, é o oposto do sólido. Ou seja, se você comparar as características macroscópicas do estado sólido com as do estado gasoso, elas são opostas. E o estado líquido apresenta características que é intermediária entre o sólido e o gasoso. Se eu fosse fazer uma representação disso, poderia dizer aqui está o estado sólido, aqui está o estado líquido, aqui está o estado gasoso. O estado líquido apresenta a característica do estado sólido e apresenta a característica do estado gasoso. Ele é um estado intermediário entre um e o outro, entre os 2 extremos, que é o estado sólido e o estado gasoso. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. É necessário que vocês revejam o vídeo com atenção, façam as anotações para então poder responder os exercícios que eu vou disponibilizar aqui juntamente com o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.